Esta é uma reprodução da espada dos Cavaleiros Templários. Esses cavaleiros trazem em torno de si todo um universo mítico, por que não dizer assim? Diversas lendas envolvem os Cavaleiros Templários. Jacques Vitry, né, um escritor e pensador da Idade Média, disse sobre eles que eles são como leões de guerra e cordeiros do lar. Rudes cavaleiros no campo de batalha, monges piedosos na capela, temidos pelos inimigos de Cristo, a suavidade para com seus amigos. Assim, nós temos uma definição que podemos dizer perfeita para os Cavaleiros Templários. Eles surgiram por conta da Primeira Cruzada em 1096. Porém, só um pouco mais tarde, eles foram reconhecidos, então, pela Igreja Católica. E mais do que reconhecidos pela Igreja Católica, nós temos que eles foram apoiados, né, por Bernardo de Claraval, o grande reformador, né, Bernardo de Claraval, o reformador, né, dos beneditinos. Também, esses cavaleiros templários se fizeram marcantes porque, na verdade, eram monges e soldados ao mesmo tempo. Aqueles que eram soldados eram os melhores na guerra e se destacaram nas cruzadas justamente em função disso. Existiam aqueles que não eram soldados, que eram apenas monges, e esses cuidavam, então, de toda a administração da ordem dos cavaleiros do Templo de Salomão, como eram chamados. Nós tivemos que, no decorrer, no desenvolvimento da ordem, a ordem assimilou um grande número de cavaleiros, um grande número de monges, e eles se espalharam por toda a Europa. Se espalharam por toda a Europa e tornaram-se também, vamos dizer, não somente uma ordem de cavaleiros respeitada por todos, inclusive pelo seu cuidado para com os pobres, com os necessitados e com aqueles que peregrinavam em direção a Jerusalém, como também tornaram-se importantes porque se tornaram bastante ricos. Nós temos que o Papa Gregório IX, né, estabeleceu uma bula na qual os cavaleiros templários estavam isentos do pagamento de dízimo. E esse foi um dos primeiros e grandes problemas que envolveu os templários. Nós temos que, a partir daí, o rei de França se encontrava justamente em conflito com o rei de Inglaterra. E nesse conflito, o rei de França precisava do pagamento dos dízimos, do pagamento dos impostos, para que ele pudesse ter recursos para continuar a guerra com a Inglaterra. Na medida em que o Papa Gregório IX insistiu que não deveria ser cobrado tributos, dízimos dos cavaleiros templários, se estabeleceu um conflito entre o rei de França e o Papa Gregório IX. Com a morte do Papa Gregório IX e a ascensão do Papa Clemente V ao poder, iniciou-se todo um processo contra os cavaleiros templários. E nesse processo, os templários foram acusados de práticas satânicas, né? E entre essas práticas satânicas, o culto a Baphomet. Os templários foram acusados de homossexualidade, foram acusados de romper o seu celibato, e uma série de falsas acusações. Em 1212, nós temos então que ocorreu um grande auto de fé em Paris. O Papa Clemente V tinha retirado todos os bens da ordem na França e tinha passado todos esses bens para os cavaleiros hospedários. E a partir daí, nós temos então que Jacques de Molay, ou de Molay, como vocês quiserem, né, e outros cavaleiros templários, centenas deles, foram torturados, perseguidos, né, e mortos na fogueira. A morte
de Jacques de Molay, por sua vez, marcou, de uma certa maneira, essa mística dos Cavaleiros Templários. Né? Esse mistério que passou a envolver os Cavaleiros Templários. O que a maior parte das pessoas não sabem é que o próprio Papa Clemente V, pouco antes da execução dos Templários na França, perdoou os Templários, porque verificou que no processo que foi desenvolvido contra eles não havia nenhum crime de fato cometido e as alegações e os crimes que lhes eram imputados eram, em sua maioria, fruto de falsos testemunhos. Mesmo assim, o rei de França cumpriu as determinações anteriores e executou os Templários. Esse documento, conhecido como Pergaminho de Chinon, ficou esquecido durante séculos. E depois foi descoberto na Biblioteca do Vaticano, nos arquivos secretos do Vaticano, por uma historiadora italiana chamada Barbara Frali. A sua pesquisa fez com que se retomasse não só o processo contra os Cavaleiros Templários, como também em 2007 foi realizada uma cerimônia no Vaticano e essa cerimônia, então, confirmou o perdão da Igreja aos Cavaleiros Templários. Outra coisa que as pessoas não sabem é que os Cavaleiros Templários foram expulsos ou foram mortos somente na França. A Ordem dos Templários continuou existindo em outros países. Muitos templários foram para Portugal, né? E lá em Portugal eles passaram a compor a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. E os templários continuaram se fazendo presentes na Ordem dos Cavaleiros de Malta, na Ordem dos Cavaleiros Hospedários e em outras ordens de cavalaria que se espalhavam pela Europa. Entre os mitos que envolvem a figura dos Cavaleiros Templários está que eles eram possuidores da cabeça de João Batista, do Santo Graal, né, e da Arca da Aliança. Na verdade, é uma série de mitos que, na verdade, envolvem a ordem e que ainda hoje dão origem a diversos filmes, a diversos romances e, recentemente, a BBC produziu justamente uma série chamada Nightfall. Em Nightfall, a base de todo o enredo da série é que os Cavaleiros Templários são possuidores, né, do cálice, né, do Santo Graal. Mas, na verdade, tudo isso não passa de lenda. E o que nós temos de verdade é que o rei de França, interessado justamente nos recursos da ordem e tendo em vista que era um dos maiores devedores da Ordem dos Cavaleiros Templários, executou os Cavaleiros Templários com o objetivo de apossar-se dos bens que pertenciam à ordem. Eu sou Gilberto Angelosi, coordenador do curso de História da Unigran Rio, e esse é o Momento da História.